Graça e paz a todos, aos presentes que estão conosco nesta manhã e a todos aqueles que vão assistir pelas redes sociais essa ministração aqui na Igreja da Vida, na Avenida General Marques Arthur 380, no Jaguaré. Então, só tem um jeito da pessoa invocar o nome de Jesus para ser salvo. Se ele conhecer Jesus. Só tem um jeito da pessoa conhecer Jesus. Se alguém pregar para ele. E só tem um jeito de alguém pregar o Evangelho, se a pessoa quiser pregar. Se a pessoa for e pregar. Senão, não haverá salvação. Nós só estamos aqui porque um dia alguém pregou as boas novas para nós. Amém? Bom, o tema de hoje é Jesus está à porta. Essa palavra à porta, ela dá o quê? Um entendimento para a gente de que algo está prestes a acontecer também. E também dá-nos a entender que as coisas estão mais perto da gente do que a gente imagina. Foi isso que Jesus disse a princípio, lá em Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu deixei em destaque aqui, se alguém ouvir. Para alguém ouvir, o que tem que acontecer? Alguém tem que falar. Esta é hoje, acho que a melhor mensagem de hoje, no sentido para aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Você vai ouvir, se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não entregou a vida para Jesus, e você tem os seus motivos, e eu acredito que são bons motivos, né? Entre eles, a vida de alguns líderes, né, que enriqueceram através das igrejas. Jesus não tem culpa, né? É como você culpar Beethoven por um músico que tocar mal alguma das músicas dele, né? Tá certo? Então, hoje você vai ter uma oportunidade de rever os seus conceitos de não querer Jesus na sua vida. Pois a Bíblia diz que Jesus ele está próximo de você. E está batendo na tua alma, no teu coração, vamos dizer assim, para você entender. E só vai acontecer uma mudança na sua vida para melhor, ou seja, para a salvação, para a vida eterna, se você convidar Jesus para entrar na sua vida. Se isso não acontecer, ele vai continuar do lado de fora, né? Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir eu bater, esse ouvir, bater, esse bater são os pregadores do Evangelho da salvação, do Evangelho do reino. Não é do Evangelho da prosperidade, não é do Evangelho da inclusão, não é do Evangelho da cura, mas é o Evangelho das boas novas, ou seja, da salvação do reino. O Evangelho que Jesus pregava, né? No último vídeo do canal Pequeno Rebanho, eu fiz uma pergunta. Aonde na Bíblia está escrito que os pregadores do Evangelho vão ficar ricos em pregar o Evangelho? Aonde? Eu só vejo ele pregar. Vocês vão pegar escorpiões, né? Vocês vão pegar serpentes. Os homens vão... alguns vão matar vocês pensando que estão prestando favor a Deus. Mas rico eu não vi nenhuma vez. Nem Jesus falando, nem os apóstolos. Mas tem muitos líderes de igrejas milionários. Tem alguma coisa errada que não está certo. Outro versículo que nós falar sobre Jesus está à porta, né? Vejam quem estamos tentando levar a Cristo. Veja, eu vou falar tipo, mas veja a natureza das pessoas hoje que nós estamos tentando levar a Cristo. Olha só. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Porque haverá homens amantes de si mesmo. Homens que só amam a si mesmo. Não querem saber de nada do próximo, não querem saber. Esse é o alvo, o nosso alvo, o alvo da igreja. Está pregando o evangelho. Não é fácil. Avarentos. Eu vou para a igreja? Lá tem que dar oferta. Na realidade, na igreja de Cristo não tem nada. Né? Você não tem que nada. Você só faz aquilo que Jesus mudar o seu coração. Não que o homem te falar para fazer. Claro, e algumas organizações têm regras, costumes, que não salvam e nem tornam ninguém mais santo ou menos santo. Mas algumas organizações têm regras, né? Como você se portar, o que você tem que fazer. Tudo bem. Mas você não tem que nada. Guarde isso no teu coração. Mas o avarento, ele não quer saber. É esse tipo de pessoas que o evangelho está tentando alcançar para Jesus. Presunçosos e soberbos, orgulhosos, acham que são melhores do que de todos, menosprezam os verdadeiros cristãos que estão o amando de tal forma que está pregando o evangelho para eles. Nós somos desprezados por esse tipo de pessoas. Blasfemam contra Deus, dia e noite. Não é fácil pregar o evangelho do reino para um blasfemador ou para uma blasfemadora. Não é fácil. Desobediente a pais e mães. Bom, se eles não obedecem nem o pai nem a mãe deles, como é que vai obedecer alguém de fora, dizendo para ele que ele precisa se arrepender do seu pecado, entregar a vida para Jesus? Como que vai acontecer isso? É difícil pregar para pessoas desobedientes. Ingratos. Pregar para uma pessoa ingrata é muito complicado porque ela não sente gratidão por Jesus ter morrido por ela. Não está nem aí. Profanos, pessoas que não querem saber de nada que é santo. Falamos aqui sobre a moral que está intrínseca dentro do ser humano. Os profanos não querem saber de nada. Como é que você vai pregar para santidade? Vai pregar para essa pessoa que para entrar no céu a pessoa tem que ser santo. Se ela é profana. E eu quero fazer aqui claro, não posso deixar passar. Ser santo não significa ser bonzinho, não fazer nada de errado. Ser santo significa estar em Cristo Jesus, porque essa é a santidade que salva. A santidade de Jesus e não do homem. Tá bom? Dúvidas, você escreva para a gente vai estar tirando sua dúvida. Sem afeto natural. É mais fácil você pregar para alguém quando alguém te recebe bem, né? Oh, olha, eu não sou cristão, mas eu quero ouvir você falar. Fala para mim do seu Deus. Esse é fácil pregar. Mas quando a pessoa não tem afeto, já não quero saber de nada, vai embora daqui, não vem com esse papinho não, aí é mais difícil. Irreconciliáveis. Sabe o que significa irreconciliáveis? Porque quando você vai pregar sobre o evangelho do reino, você tem que dizer para a pessoa que por causa do pecado de Adão, o ser humano se tornou inimigo de Deus, e para que a pessoa alcance a vida eterna, ela tem que se reconciliar com Deus. Mas ela é irreconciliável. Como é que você vai pregar a reconciliação para ela? Caluniadores. Ouviu um escândalo aí em todo lugar, mas o que ela guardou no coração foi algum escândalo dentro das igrejas pseudo-cristãs. E ela vai caluniar dizendo que você é igual. É difícil pregar para uma pessoa caluniadora nesse sentido, não é? Cruéis, pessoas más. Pessoas que não se importam se o próximo vai viver ou vai morrer. Não é fácil pregar para uma pessoa cruel. Sem amor para com os bons. Não tem amor. Bons aqui, irmãos, não é uma pessoa boazinha. Bons são aqueles que estão pregando o evangelho do reino. Não é aquele que prega outra coisa, mas o evangelho do reino, salvação em Cristo Jesus. Não é aquele que nega Jesus e bate a porta dizendo que a salvação é se você for bonzinho. Não.
Os bons aqui são aqueles que pregam o evangelho do reino, a salvação em Cristo Jesus. Tá, tudo bem? Eles não querem saber da gente. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos deste mundo do que amigos de Deus. Tudo que ele quer, tudo que ele almeja está neste mundo. Tudo que ele quer. Tudo que tem valor para esse tipo de pessoas está aqui no mundo. Eles não pensam um segundo que esse tempo aqui no mundo é muito rápido. E a cada tempo que passa, nós dizemos, todo mundo está falando, o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E está passando mesmo. Mas essas pessoas, a única coisa que tem valor para elas são as riquezas que estão aqui na terra. Aqui na terra. Tendo aparência de piedade, mas negando o valor, a eficácia dela. Afasta-se dele. Esse é o conselho natural. Né? Esse afaste é para você não adquirir essas características. São pessoas que vão fazer muito mais mal para a gente do que bem. Mas estes são os alvos que Jesus quer alcançar. Esse é o cenário que a igreja está hoje. Por isso que a igreja passa por dias difíceis. Esse é o cenário. As desculpas são muitas. As últimas são a pandemia. A pandemia passou, ninguém mais quer ir na igreja. Né? Eu não vou na igreja porque o pastor lá rouba. Está lá, olha lá, cada vez mais rico. Eu não vou na igreja que tem uns irmãos esquisitos. Eu não vou na igreja porque tem muito barulho. Eu não vou na igreja porque aplaude. Eu não vou na igreja porque não aplaude. Eu não vou na igreja porque eu tenho medo eu não quero, me privar da minha liberdade. Você só é livre se Cristo te libertar. Porque o mundo não liberta, o mundo escraviza. O mundo não pergunta se você quer fazer, ele embute na mente da pessoa e a pessoa sai fazendo tudo o que o mundo quer. Né? Você quer ver uma coisa que você vai achar estranho? Quando você pegar esses vídeos de rave, sabe o que é rave? Nem sei se tem ainda, aquelas danças que eles vão, os jovens, né? Jovens vão para um lugar aí, meio deserto, uma chácara, colocam a música bem alta e ficam pulando. Quando você assistir esse vídeo, tira o som e fica vendo as pessoas pulando lá. Você vai ver o que é o mundo controlar um ser humano. E não estou falando nem de guerras, nem de assalto, assassinato, sequestro, a ideia de tirar a liberdade do próximo. Não estou falando nem disso. Basta você ver como o mundo está sendo dirigido por uma mente demoníaca, né? Que é a mente do diabo. É isso que você quer para a sua vida? Isso que você quer para o seu querido? Se você não quer isso, você precisa do evangelho e do reino. Mas o nosso alvo é esse tipo de pessoas que vivem no mundo hoje. Mas Jesus quer salvar. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Se a pessoa quiser salvação, ele recebe essa pessoa. E a transformação é com Jesus. Claro, se vier para Jesus, vai ser transformado. Pastor, por quê? Como é que você tem a certeza que vai ser transformado? Porque a Bíblia diz que a pessoa se torna uma nova criatura e que tudo se fez novo. Como é que uma pessoa decide de Jesus e ela continua sendo igual? Não, tem alguma coisa errada. E não é com Jesus. Mas se a igreja não pregar, o que acontece? Nós vimos isso, Romanos 10, 14. E como ouvirão se não houver quem pregue? Se a igreja não pregar o evangelho do reino, ninguém vai ouvir. Isso vai responder muitas perguntas sobre povos que estão distantes da civilização. O que acontece com essas pessoas? Se não ouvirem ninguém pregar, não invocarão o nome de Jesus, não há salvação. Mas aí é duro, tadinhos, nunca ouviram falar. Bom, primeiro, isso é o que vai acontecer, porque o pecado foi algo terrível que aconteceu com a humanidade. O pecado é algo terrível, o pecado não é algo simples. Deixa assim, depois Jesus perdoa. Não, o pecado foi algo terrível. Jesus já pagou o preço pelo pecado. Quem nunca ouviu isso? Quem não aceitar isso?
Quem não invocar o nome do Senhor não será salvo. Ah, mas eu tenho dó. Vai pregar para lá então. Vai pregar para o índio, vai pregar para esses povos em regiões remotas. A única chance deles é você pregar o evangelho do reino. Jesus pregou para um povo duro de coração. Olha lá. Está em João 10, 24 a 30. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não o Messias? Respondeu Jesus. Eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. O povo ouviu Jesus pregar e perguntava: mas o senhor não disse se o senhor é o Messias? Se o senhor é Jesus mesmo? Se o senhor veio para salvar? O senhor não disse? Jesus pacientemente, mas firme disse: eu já disse, mas vocês não creem em mim. E foi mais ainda. Essa palavra é duríssima. É duríssima essa palavra. Jesus disse: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês me ouviriam e acreditariam em mim. Mas para minhas ovelhas eu quero dizer, Jesus disse, que eu jamais vou largar vocês e jamais ninguém pode tirar vocês das minhas mãos, porque o Pai me deu poder e eu, o Pai, somos um. Faça uma análise, você pertence a Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? Talvez essa palavra tenha caído no teu coração, mas não para te desanimar, mas para te incentivar a conhecer Jesus e se entregar a Ele. Jesus pregou também para os religiosos. Quem são os religiosos hoje? São aqueles que depositam sua fé, e é uma fé sincera, em falsos deuses. Deuses que a Bíblia diz que não são deuses. Eu vou dizer uma coisa para você, não fique chateado comigo, mas quem morreu não pode ajudar ninguém. Quem já morreu não sabe o que você está passando, muito menos te ajudar, mínimo que seja. Nada, não pode, porque morreu. Os falsos deuses, todos já morreram. Nem sabe que você idolatra ele. Né? Talvez lá alguém tenha dito que o Gumercindo, que morreu, agora vamos fazer uma estátua do Gumercindo e você vai adorar o Gumercindo. Ele nem sabe que você está fazendo isso porque ele está morto. Agora, Jesus não. Jesus se entregou e morreu por nossos pecados. Mas ele venceu a morte e no terceiro dia ele ressuscitou, está vivo. Ele sim pode nos ajudar. É o único Deus vivo. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração. Sim, vamos ver como é que Jesus pregou para os religiosos, né? Examinai, Jesus disse, examinai as escrituras, porque vós cuidais, ou seja, vocês entendem que elas contêm, ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, são as escrituras que falam que eu sou o Messias. E não quereis vir a mim para terdes vida. E não recebo a glória de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa,
Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creieis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bom, Jesus disse que os religiosos não amam a ele. E o fato de não amar a ele faz com que eles não acreditem que Jesus é o Messias. Quem é o Messias? O que é o Messias? Aquele que veio para salvar o homem da morte eterna. Aquele que veio para religar o homem a Deus novamente. Porque o homem se desligou de Deus quando Adão pecou. Aquele que veio reconciliar o homem, que hoje é inimigo de Deus, com o seu Criador. Esse é o Messias. Jesus é o Messias. Então, os religiosos não amam Jesus. Por quê? Porque tem o seu ídolo para amar. Esse é o perigo da religiosidade. A religiosidade faz com que o ser humano adore um ídolo. Então, se ele já ama o ídolo, não ama Jesus, não ouve Jesus, não crê que Jesus é o Messias, continuam desligados de Deus, continuam brigados com Deus, o Criador, e continuam caminhando para o seu predestino, que é a morte eterna. Entendeu? O plano do diabo é manter a pessoa adorando quem ela não conhece, adorando os falsos deuses, para mantê-la no caminho da morte. Por quê? Porque o diabo não tem jeito. O diabo vai para o inferno. Mas você não precisa ir. Jesus já pagou o preço para você não ir para o inferno. Se você tem dúvida, faça o seu comentário quando você assistir esse vídeo, para que possamos estar te explicando individualmente. E finalmente, Mateus 13, 23. Jesus pregou também para aqueles que deram ouvido a ele. Nós também pregamos para pessoas que dão ouvido. E acontece isso aqui, ó. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. São aqueles que entregaram a vida para Jesus quando o conheceram e hoje estão pregando o evangelho. Né? Porque um pregou para ele, ele agora prega para 100. Não, é um exponencial aqui. Então, não desanime, você que é pregador, você que está pregando o evangelho, não desanime nós que estamos aqui. Nós estamos aqui hoje, em pouco número, mas nós não devemos desanimar. Porque quem faz a obra é Jesus Cristo. Ele que faz crescer, ele que faz germinar a semente, é ele que faz a multiplicação aqui da semente. Nós só precisamos estar o quê? Pregando, semeando. Que Jesus abençoe essa palavra no teu coração. Que Jesus abençoe desde o início do culto para quem está aqui e que possamos pôr em prática, possamos nos alegrar em Jesus. E você que está ouvindo apenas a mensagem, leve a sério Jesus Cristo. Leve a sério porque a própria palavra diz que os tempos são difíceis, porque a natureza da humanidade não quer saber do seu Criador. Mas o Evangelho tem um poder tremendo. O Evangelho, quando bater no coração dessas pessoas, ele tende a quebrar a dureza do coração, fazer com que a pessoa entenda quem é Jesus, o receba como seu Senhor e Salvador e seja salvo. Essa é a minha oração e o meu desejo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração, que a tua alma se alegre e que você possa tomar a decisão correta. Em nome de Jesus. Amém.